779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, capital do sudoeste da Bahia, 15 horas, 1 minuto. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, agora vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje, segundo dia do mês de junho, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece no país. E vamos às manchetes com Dilson Bebê. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia hoje. Muito bem, hoje começando praticamente já na semana, no mês de junho, esse mês frio. E vamos sim, começando com a Folha de São Paulo, Brasil. Obras de coleta de esgoto da COP30 alcançam só 3% da população de Belém. O estado de São Paulo. Ucrânia ataca bases aéreas na Rússia e destrói 41 aviões. Valor Econômico São Paulo. Com oferta de ações em baixa, venda em bloco se aproxima do recorde. O Globo Rio. Problemas em série, prejuízo dobra, passa de 1,7 bilhões e Correios vivem atrasos e apagão de insumos. O dia Rio de Janeiro, tragédia na madrugada, incêndio atinge casarão na Lapa e deixa 2 mortos. Correio Brasiliense, Lula, se eu tiver motivado, a extrema direita não volta. Estado de Minas, imprudência e desatenção turbinam atropelamentos. Vamos dar um pulinho no Rio Grande do Sul. 0 hora. Estado soma 5,1 imóveis com construção atrasada, parada ou cancelada. Diário de Pernambuco. 5 anos à espera de justiça pelo menino Miguel. Jornal do Comércio também no Pernambuco. Lula critica ameaças dos Estados Unidos e defende blindagem do STF. À tarde, Bahia. Guia combate assédio na aviação civil. Diário do Nordeste, finalizando aqui do Ceará. Lei que protege o litoral está atrasada há 10 anos. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, uma segunda-feira, 2 de junho, segundo dia do mês de junho de 2025. Conosco, boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, meu amigo Dilson, Jonathan. Boa tarde você, ouvintes da Melodia 87.9, né? A rádio que conquistou gerações. Antes de mais nada, Brasil, que aqui, né, boa tarde para as boas-vindas para nosso querido Marcondes Oliveira. E eu quase engasgo aqui, foi naquela matéria que eu acabei de ler, dizendo que Lula falou que se ele tiver com a autoestima motivada, a direita não volta, né? Não volta. Interessante. Isso aí. Interessante. Vamos lá. Muito bem. Mas, meus amigos e minhas amigas ouvintes, existe um comentário circulando na cidade, e isso foi feito, esses comentários estão sendo feitos exatamente pelo que está acontecendo em alguns centros maior do que Vitória da Conquista, com relação ao grande número de acidentes, e estão culpando ou responsabilizando exatamente os Uber. Nós temos em Conquista, como todos sabem,
a moto Uber a todo vapor. E a gente observa, e os que entendem de trânsito observam também a imperícia de alguns desses profissionais. E com isso a gente observa também o crescimento do atendimento, tanto do SAMU, os hospitais estão cheios, os médicos estão atarefados de tanto trabalho, e sequelas e mais sequelas têm aparecido. Você pode ver muita gente sem condições de se mover, e isso está causando aos cofres públicos um prejuízo muito grande. Enquanto aumenta o número de moto Uber, aumenta também o número de pessoas sendo atendidas nos hospitais de Conquista, da Bahia e do Brasil. Nós temos alguns centros maiores do que Conquista que já estão lutando para acabar de uma vez com a moto Uber. Os carros não, as motos Uber. Exatamente pelo prejuízo que os estados estão tomando com o grande número de acidentes. É raro o dia que você, especialmente quando é final de semana, mas isso acontece todos os dias, quando você não tem notícias, informações de que houve um atropelamento, houve um acidente envolvendo motocicletas. E quando você vai observar, as motocicletas são motocicletas de aluguéis que faz transporte de passageiro. E isso eu perguntaria, isso é bom? Isso vem trazer mais tranquilidade para os municípios? Isso vai aliviar a carga nos hospitais de Conquista, que já estão completamente cheios. Daqui a pouquinho o Irapuã Sampaio fala sobre saúde em Conquista, exatamente falando de alguns assuntos relacionados a isso. Então, a pergunta é, o que fazer? Continua a moto Uber? Tira a moto Uber? Porque o número de acidentes cresce a todo momento, meu amigo Marcondes Oliveira. Olha, Brasil, boa tarde, mais uma vez você, ouvintes da Rádio Melodia. Eu costumo dizer que em um país em que se vende armas, o primeiro homicida é o governante desta nação. Porque a arma não foi feito com outra finalidade, a não ser tirar a vida. Ah, mas é para minha proteção. Tirando a vida dos outros? Tudo bem. E por que eu falo isso? O governo comemora muito as vendas de qualquer tipo de equipamento. Qualquer governante, não é o governo atual. Tanto é que quando os estoques estão encalhados, o governo, juntamente com os fabricantes, os comerciantes, procuram de alguma forma mecanismo de estímulo para poder desafogar os pátios, né? Esvaziar os pátios. Então, é o seguinte, se não tem como combater, coibir esse tipo de situação, eu diria que proíba-se o comércio dos equipamentos a partir de determinadas cilindradas, coloca-se apenas com um determinado limite, porque, gente, Marcondes, mas quem vai comprar uma moto com a cilindrada baixa, uma cinquentinha, digamos assim, diversos irão comprar. Ah, mas é lenta a capacidade, isso e aquilo outro. Antes tardes no compromisso do que cedo num hospital, ou até mesmo antecipar prematuramente a ida para o cemitério. Pergunta para as mães, para as viúvas, para os órfãos, se não gostaria de que seu pai, o seu ente querido, que ele foi sepultar ou que está mutilado em cima de uma cadeira de roda com outro mecanismo de locomoção, ou até mesmo prostrado, vegetando em cima de um leito, se não preferia que o mesmo tivesse de porte de um equipamento que desenvolvesse uma menor velocidade e que garantisse que o mesmo estivesse aqui vivo.
Então, querido, a questão toda é essa. Isso aí não é apenas proibir o moto Uber, né? O serviço de aplicativo por motos. Não é apenas isso. Porque hoje, dado a questão de que as pessoas têm um mecanismo de redes sociais e tudo mais, vai continuar fazendo, uma vez que ele tem acesso ao equipamento. E porque eu já conheço diversas pessoas que fazem o uso do aplicativo já em horário combinado. Por exemplo, eu tenho Dilson como cliente, e Dilson todos os dias, 6h30 da manhã, pega a minha moto ou o meu carro comigo, para mim locomover ele ou alguém dele para a empresa, para a escola e etc. Aí já 10 horas eu já tenho um compromisso com o Brasil, e eles fazem esse tipo de serviço com o aplicativo desligado. Porque aí ele fatura sozinho, sem a parte do aplicativo. Fica na frente dos outros. É como se passasse na fila. Ultrapassasse a fila, porque eu já tenho um negócio combinado. E eu conheço uma pessoa que... Eu conheço um rapaz que ele trabalha com aplicativo. Mas ele tem uma cliente que ele atende para fazer entrega. E aí ele chega lá na casa dessa cliente e já tem um número de entrega tamanho que ele, durante o dia, ele não precisa mais de usar o aplicativo. Então, não tem jeito. Nós temos hoje. Por que temos aí os senhores de autoridade de trânsito, senhores de autoridades... Senhores prefeitos, senhores legisladores, prestem atenção. Os senhores sabem o porquê que as pessoas preferem arriscar a vida utilizando esses mecanismos? Porque no Brasil não existe uma política de transporte público de qualidade que atenda o interesse do trabalhador. Porque se tivesse uma qualidade de transporte coletivo à altura do preço que lhe é cobrado, principalmente para os municípios, até os magistrados andariam de coletivo tal qual é na Europa. Agora nós temos um serviço de transporte coletivo de péssima qualidade. As pessoas têm que procurar um meio de chegar nos lugares, porque cada vez que passa a pessoa está morando mais longe. Olha só. Muito bem, são 13 horas, ou melhor, 15 horas e 13 minutos. Deus permite. Brasil, meu amigo Marcondes, é o seguinte. Claro que a gente vê que aí existem duas categorias. A gente também tem que separar. São duas categorias do moto, que é o moto Uber e o motoboy. O motoboy que faz transporte de produtos. Perfeito. Remédio, comida, entregas, né? Então, assim, é necessário, se faz necessário hoje, no mundo que a gente vive, na cidade, pelo tamanho que a cidade é a nossa cidade, é claro que o motoboy se faz necessário. Um medicamento que tem que chegar mais rápido. Então, já o moto Uber eu já não sou a favor. Onde já transporta as pessoas, eu já acho o que acontece. Poderia ter, Marcondes, mas se essas pessoas, se esses motociclistas, se fossem realmente profissionais no que fazem. Porque se a gente for... Como são os taxistas? Como são os taxistas, como são os motoristas de ônibus, né? Como são os motoristas de algumas vans que têm realmente responsabilidade. Tiveram cursos lá atrás de empresas, né? Que realmente... O taxista, para ele ser taxista, ele tem que ter uma categoria. Tem que ter, sim, tem que ter até curso ele faz. E se quando você vai olhar um motorista de táxi, às vezes ele aposentou e está lá como táxi, ele já foi motorista de caminhão, ele já foi motorista de ônibus, então ele tem uma vaga experiência para o que ele está fazendo. Já o moto Uber, não. O cara, ele tira ali a habilitação, ele fez lá o treinamento de moto Uber, mas ele não sabe nada de direção defensiva, ele não sabe nada de direção preventiva, gente. Então, é sério, isso tem que ser pensado e tem que ter muito cuidado. São Paulo lá já tomou, depois da morte da moça lá, São Paulo já tomou a providência de banir o moto Uber. Então a gente tem que pensar nisso, que quando começa a se envolver pessoas, começa a morrer gente, a coisa tem que mudar. É isso aí. É verdade. Muito bem, com a palavra as nossas autoridades, é preciso que se tomem providências. Nós estamos com os nossos hospitais abarrotados, como dizem isso, porque muitos acidentes vêm acontecendo e é preciso que alguém tome providência. E lembrando apenas, voltando a falar sobre o taxista é preparado para isso. Claro que tem alguns que não,
mas a sua grande maioria são preparados para isso, até nos primeiros socorros eles já têm um certo entendimento. Quando se fala do moto Uber, infelizmente, é algo que muitos motociclistas estão levando leite para o seu filho através desse trabalho. Temos até empresa aqui que o cidadão não tem a moto, mas ele fornece a moto para o cara e depois de um certo tempo a moto paga com o trabalho que ele faz, facilita. É aluguel, né? Exatamente, e facilita a vida do motociclista. E é um emprego, é um ganha-pão, diga-se de passagem. Porém, infelizmente, a grande maioria não são preparados para isso. E além do mais, tem uma minoria aí que são muito irresponsáveis, que deveria ser fiscalizado, não permitisse que isso acontecesse, não permitisse que condutores como eles não utilizassem desse trabalho. Mas toda cidade que tem um moto-Uber, eu acho que hoje praticamente todo o país comprou essa ideia, os hospitais estão abarrotados. Porque já vem há muito tempo já o motor. Em algumas cidades já tinham já. Hoje é que praticamente eles né? Era um mototáxi Era falado. um mototáxi falado. Já Exatamente. existia e é oficializado praticamente no Brasil inteiro. Muito bem, 15 e 17. Esta placa que você me mostrou aí, Brasil, é uma placa de... Vamos fazer o seguinte aqui. O que significa a nova placa de trânsito com um círculo vermelho e branco no centro? Um círculo vermelho... Essa placa já existia. E um branco no centro. O significado da nova placa de trânsito, de um círculo vermelho e branco no centro, é a importância de que os motoristas a respeitem. É uma placa de obrigação. Eu acredito que todos os sinais de trânsito deveriam ser, não devem ser obedecidos. Se você está no autoestradas, pistas de rolamento, pistas de velocidade, se você não obedecer a sinalização, você já está lutando, você já está contra a defensão defensiva. Você já não está fazendo a direção defensiva a partir desse momento. Isso. Você está se tornando irresponsável e indo de encontro à legislação e à sinalização. Na verdade, essa placa aí, ela já existia, sempre existiu. Ela é uma placa de regulamentação que é encontrada só em vias públicas. É uma placa de regulamentação, regula, né? Ela é feita para regulamentar as vias da zona urbana. Existe ela com esse círculo sem nada dentro, que ela indica obrigação do motorista. E existe ela com o círculo só com a tarja no meio, que significa uma proibição. O que mostra isso? Que toda placa que você está com a tarja no meio, ela é proibida. É proibida. Então, a taxa que não tem um círculo, ela não é proibida, né? Então, o que acontece? O que falta nas nossas autoescolas? Eu não sei como é que funciona, que eu nunca passei por autoescola. Na minha época, a gente fez e aprendeu de outra maneira, né? Mas os cursos que eu já tive nas grandes empresas do Brasil, como Empresa Gontijo, Salutares e outros, né? Então, o motorista, ele só termina o curso dele quando ele fala as 150 placas que existem na legislação de trânsito. Certo. Então, você pega a sua varinha de condão e vai lá, e você tem que falar todas as placas e para que elas servem. Isso. Então, isso tem que existir realmente na autoescola. Tem que existir. Tem que existir. Você sabe, Brasil, por que a placa pare, ela é octogonal? Não. Aí, tá vendo? Porque em todo lugar do mundo que você for, ela é uma placa universal. Se está lá stop, você não vai saber a língua, mas pelo formato dela você vai obedecer. Perfeito. Porque é uma placa pare. Perfeito. Então isso tem que acontecer. É verdade. Há poucos minutos atrás, uma motorista, né, ela, com a placa pare, ela atravessou e ia causando um grande acidente há poucos minutos. Muito bem, mas a placa de trânsito busca advertir, informar, ordenar e regular o comportamento dos motoristas que estão no volante. Por esse motivo, cada uma delas possui um papel importante e é fundamental conhecer seu significado para garantir a ordem na via pública. Então, olha só o que está dizendo aqui. O que significa a placa de trânsito que tem um círculo vermelho e branco no centro? A placa de trânsito que tem um círculo vermelho e branco no centro se chama R100, não é isso? Isso. Se destaca por não conter nenhum ícone em seu interior. Além disso, a placa tem como finalidade indicar que a circulação de qualquer tipo de veículo é proibida na área onde está instalada. Isso mesmo. Perfeito? Perfeito. Mas
difícil você ver uma placa dessa por aqui. Você já viu por Não aqui, existe. meu amigo? É porque, na verdade, Brasil, ela é uma placa educativa. Educativo. Ela é educativa. Então ela não vai. Porque ela pode até estar. Ela está lá, mas essa placa é uma placa para educar o motorista, né? Que ele tem que obedecer à placa de regulamentação. Perfeito. Então é uma placa educativa. Muito bem. No entanto, é importante destacar que esta placa não existe nas estradas brasileiras e não faz parte das sinalizações previstas em nossas documentações. No entanto, é vista em outros locais pelo mundo e chama atenção. E a gente está trazendo isso aqui apenas para isso, para pedir aos nossos condutores da bicicleta ao bitrem, né? Obedeça a sinalização de trânsito para que a gente tenha menos acidentes em nosso planeta. Eu costumo falar que a sinalização, quando você vai fazer uma viagem, as placas e aquelas sinalizações que existem no rolamento da pista, ela conversa com você. Ela fala com você. Exatamente. Estou indo ali 80 km, o que diz lá na pista, né? Trecho, velocidade máxima 80 km. Então, eu vou andar 80 km porque a rodovia permite isso. Curva acentuada à esquerda, 60 km. Se eu estou a 100, entro a 60, vou fazer minha curva tranquilo. Pode ter um obstáculo dentro da curva lá, eu não sei, um caminhão virado, um animal. Então, se eu estou naquela velocidade permitida de 60 km, eu vou conseguir frear e evitar um acidente. Então, as placas, gente, conversa com a gente. Diante disso, você faz sua viagem tranquilo. Tranquilo. E volta. Olha, no dia 6 de junho completará um ano que o coronel Paulo Guimarães assumiu o comando de policiamento regional do sudoeste da Bahia, em substituição ao coronel Ivanildo da Silva, que passará a reserva, tendo sido nomeado no dia 13 de maio de 2024. O novo comandante voltava à Vitória da Conquista depois de 12 anos, exercendo funções em outras unidades da Polícia Militar no Estado, inclusive na capital Salvador. Então ele está comemorando aqui, destaca o resultado na redução da violência em Conquista. Qual é a sua avaliação, Marconde? Você, Coronel Paulo, pelo menos o Coronel Paulo eu conheci e ele era tinha um cargo na Polícia Militar aqui, ele sempre trabalhou muito bem, sempre foi uma pessoa muito atenciosa, e de repente ele desapareceu, foi para Salvador e tal, seguiu carreira militar como sempre, e ele hoje é que comanda a polícia aqui do sudoeste do estado, e ele está comemorando a redução da violência no nosso município. Isso é um fator positivo, até porque é o seguinte, não é algo como é que diz? Fácil de fazer, né? E também, assim, a sociedade, coronel, está vendo de que verdadeiramente os números caíram. E eu quero aqui parabenizar, se é que a gente pode assim falar, porque ontem eu percebi na Avenida Brumado, quando eu estava indo para a igreja, né? Quando eu estava indo para a igreja, eu vi na minha frente uma viatura da Polícia Militar. E quando eu retornava da igreja, na Avenida Pará, na minha frente, outra viatura da Polícia Militar. À noite. Por que eu estou chamando a atenção? Porque foi a primeira vez, que eu tive a oportunidade de contemplar por 2 vezes, na ida e na volta. Coincidência? Não sei. Mas, coincidência ou não, a presença da polícia nos dá uma sensação de segurança. E eu digo o seguinte, quando o gato é bom, o faro do rato percebe, e por conta não precisa o gato pegar o rato. Ao perceber o aroma, o cheiro do gato, o rato cai fora. Se a polícia, ela com aquele giroflex, ela está manifestando que ela está presente, o meliante fala, aqui não dá para mim, vai cantar em outra freguesia, e de preferência bem longe. Então, de parabéns, Polícia Militar, mais uma vez, né? E eu estou aqui para reconhecer o bom trabalho. Muito bem, Dilson. Pois é, Brasil. A semana passada a gente teve aqui o nosso entrevistado, o vereador William Muniz, né? E a gente falou até sobre isso, em questão da segurança, né? O que ele via, o que ele pensava, como é que estava a segurança
aqui no nosso município, né? Ele, por ser também subtenente, é suspeito até em falar, mas a gente vê, a minha opinião é a mesma de Marcondes Oliveira. Eu estava conversando esse sábado aqui, que eu saí daqui, eu estava conversando isso com um rapaz ali, ele estava no ponto de ônibus, Daniel e mais 2 meninas, a gente falando sobre a segurança. Hoje, Conquista, pelo tamanho que ela é, a gente tem que parabenizar realmente a polícia. E a gente vê que além da polícia, não só a polícia militar, como também a polícia rodoviária federal, porque ela inibe muito chegada de drogas aqui na cidade, e isso também contribui muito, né? E também a nossa guarda municipal, que está sempre rondando, está sempre fazendo a sua ronda, e isso contribui muito. Então tá de parabéns aí, a gente só tem a agradecer e pedir a Deus que continue assim. E vale dizer para vocês que gostam da arte errada, né? Vocês que são meliantes, além da presença das polícias, né? Guarda Municipal, Polícia Militar e outros tipos de polícia que nós temos, também é o seguinte: hoje todo mundo sorria. Está sendo filmado, em todo canto. Então, meu irmão, preste bem atenção. Se for possível, pense em 1 milhão de vezes antes de agir. Olha, eu tenho dito muito isso. Vitória da Conquista é uma cidade tão diferente, né? É por isso que talvez esse slogan que criaram, que Vitória da Conquista é exemplo para a Bahia, talvez caiu tão bem. Não foi à toa, né? Não foi à toa, né? Caiu tão bem. Porque Conquista é uma cidade diferente, diga-se de passagem. Porque se você observar, nós temos, se a gente for falar de política, por exemplo, partidos políticos, nós temos no Brasil um Partido dos Trabalhadores, que é muito achincalhado, muito etc e tal. E a gente tem Conquista, uma coisa completamente diferente. O Partido dos Trabalhadores de Conquista é um partido de respeito, onde as pessoas que aqui exerceram seus mandatos e exercem seu partido aí, controlam seu partido, administram seu partido, são tudo pessoas de bem. E Vitória da Conquista é tudo diferente. Recentemente, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele me faz lembrar o doutor Wilson Feitosa. Não é, doutor Wilson Feitosa? E tem até um trechozinho aqui, eu vou ver se dá para ouvir, para que o ouvinte possa entender onde eu quero chegar. Porque enquanto Vitória da Conquista comemora tudo isso que falamos aqui, e a gente fica feliz, porque especialmente nós somos pais de família. O que nós queremos de conquista, o que nós queremos da polícia, o que nós queremos do nosso governo, o que queremos do nosso prefeito, é que exerça o seu papel com dignidade, né? E dê a conquista do munícipe ou dê mesmo ao cidadão o direito de ir e vir em segurança. Mas olha só como é humilhante que o governador de Goiás, que siga de passagem, tem uma facilidade muito grande de se expressar, disse da Bahia. Vamos ver se a gente dá para ouvir um pouquinho aqui, por favor. Tem problema em São Paulo, problema no Rio de Janeiro, tem problema em Goiás. Eu falei, para lá, calma lá. Aqui em Goiás, não. Aqui em Goiás, meu amigo, aqui bandido não se cria. Aqui ou muda de profissão ou muda de estado. Agora, me dê o estado 60 dias que eu vou deixar a polícia trabalhar e nós vamos ver o que acontece aí nesse estado seu, que você vai ver que em pouco tempo ele vai ficar novo. Essa resposta aqui ele deu para o governador do estado da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. E a gente sabe, viu, Marcondes, a gente ouve, pelo menos pela imprensa baiana, que Salvador realmente está um negócio impressionante. Está um caos. Eu cheguei a ser interpelado aqui no centro da cidade quando alguém me disse que esteve em Salvador, mas que não viu nada disso. E eu perguntei onde é que ele ficava. Ele disse, fica ali perto de Ondina, fica ali perto da Pituba e tal. Bom, então você não foi na Mata Escura, você não foi no Uruguai, você não foi em Pirajá, você não foi na Massaranduba, você não foi naquela região ali. Não que as pessoas lá são ruins, absolutamente, são pais de família, trabalhadores, pessoas de bem que moram lá. Mas, infelizmente, a violência está acampada nesses locais. É nesses locais que você não pode realmente colocar a cara fora da porta da janela. Você não pode ir à igreja, você não pode ir ao cinema. Porque você está correndo risco de vida, pelo menos de ser assaltado. Então é por isso que a gente vê isso e fica até sem graça quando você vê alguém do sul do estado dizer o seguinte: me dê seu estado por 60 dias que eu conserto. É do Centro-Oeste, é o Goiás. É, do Centro-Oeste. Me dê seu estado por 60 dias que eu conserto, porque é só deixar a polícia trabalhar. E dá a condição. Dá condição. Porque a polícia em Salvador trabalha, e como trabalha, chegou ao ponto de eliminar, tirar de circulação no mesmo dia 12 ou 15 pessoas. Uhum. Ocorre que Salvador, especialmente na sua área periférica,
está entregue às facções. São 3 facções, grandes facções, que estão disputando ali o território em Salvador. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. E além essas 3 facções, tem outras pequenininhas e tem outras nascendo. Porque ela serve de exemplo para muita gente, muito jovem, que está começando a vida agora. O jovem quer um tênis, quer uma bolsa, quer um sapato, quer uma carteira, quer um cinto, quer um celular, e não tem condições de comprar. E o tráfico lhe dá essa possibilidade, lhe dá esse dinheiro fácil, se é que é fácil. Só que é um caminho sem volta. Ele entra e não vai sair mais. Que ali ele entra, só sai ou para o cemitério ou para onde? O cadeia. O cadeia. É o que todo pai, toda mãe, toda a família tem que se preocupar com isso, para não deixar seus filhos entrar por esse caminho. Então, a gente hoje vê nosso governador sendo humilhado quando eles vai para outros estados, pelo estado do Sul, quando se toca em violência, porque a Bahia está no ranking de estado mais violento do país. Uma vitrine negativa, Rio de Janeiro. Uma vitrine negativa. Uma vitrine completamente negativa. Enquanto esse amigo seu que falou, que ele estava em Odina e tal, mas logo chega, viu, Brasil? Né, Marcões? Logo chega, como chegou no Rio. No Rio hoje, bairros como Copacabana e bairros como outros bairros lá no Rio, como o bairro da Tijuca, o crime chega também, a violência chega porque começa a se espalhar e começa a respingar, né? E nos bairros ricos é onde realmente a droga realmente chega, até mesmo mais com facilidade, porque os ricos compram também, fazem uso disso. Então, essa coisa que só existe na favela, só existe em bairro periférico, não. Ela começa a invadir realmente toda a cidade e aí o perigo, né, vem à tona. Não é de se estranhar a imprensa da capital e reverbera na imprensa do interior que, por exemplo, bairros como Pituba, Vitória, Graça, essas facções denominadas aí de Tudo 2, Tudo 3 e etc. e Comando Vermelho já impera, inclusive já existem ruas que os moradores evacuaram, porque não tem mais condição de conviver. É porque não sai na mídia, né? Escondem. Escondem, né? Inclusive, eu estou sabendo disso aqui em Vitória da Conquista por intermédio da mídia. Porque nós temos alguns jornais tendenciosos para um lado, mas também temos os jornais tendenciosos para o outro lado. Porque Salvador é uma cidade turística, Brasil, precisa do turismo. Então tem muita coisa que não pode colocar, não pode mostrar, porque é uma cidade turística, né? E vai espantar o seu turismo. Então ainda tem toda essa problemática também, né? Muito bem, são 15h33, meu amigo Dilson Bebê. Olha, quem for tirar a primeira habilitação para motos e carros vai ter de apresentar o exame toxicológico. Bom, vamos ouvir essa matéria aqui, vamos lá em Brasília ouvir essa matéria e depois a gente comenta isso aí. Eu tenho um ponto de vista com relação a isso aí que vale a pena a gente lembrar. Vamos ouvir, deixa eu ver quem é que vai falar com a gente, e é a Priscila Terezo, repórter nacional. Quem for tirar a primeira habilitação para motos e carros vai ter de apresentar o exame toxicológico negativo, com análise retrospectiva mínima de 90 dias. É o que prevê o projeto de lei aprovado nessa semana pelo Congresso Nacional. O texto aguarda a sanção do presidente Lula. Hoje, a exigência dos exames toxicológicos é apenas para os motoristas de categorias C, D e E, na primeira habilitação e nas renovações. Para esses condutores, nada muda, assim como para quem já possui a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, todas as pessoas que vão tirar a primeira habilitação deverão apresentar o exame toxicológico negativo, a ser realizado em clínicas credenciadas pelo órgão de trânsito. Esse exame é usado para a detecção de anfetaminas, mandizol, canabinoides e opiáceos como cocaína, morfina e heroína. A validade do exame toxicológico é de 90 dias, contados a partir da data da coleta da amostra. O projeto de lei ainda prevê outras mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Os recursos arrecadados com multas de trânsito
vão ser usados para garantir a gratuidade da formação para habilitação de condutores de baixa renda. Vão ser beneficiadas as pessoas incluídas no CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O texto ainda prevê a realização de transferência de veículos em plataforma eletrônica, com um contrato de compra e venda referendado por assinaturas digitais qualificadas ou avançadas. O projeto diz que o processo poderá ocorrer junto a plataformas do DETRAN ou da Secretaria Nacional de Trânsito. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Muito bem, está aí a Priscila trazendo esta novidade para os brasileiros e as brasileiras. Quanto custa esse exame? Olha, começa aí. O cidadão vai tirar a sua habilitação para moto. É bom que se verifique se o cidadão use drogas? Tudo bem, é interessante. Mas quanto custa esse exame? Olha, nós estamos começando a campanha para 2026 praticamente. Quanto custa esse exame? Acho que em média R$300, né? R$300. Isso era quando nós fomos lá tirar. Foi uma média, né? Eu não sei quanto é. R$300. E aí? Tem um problema Tem um problema aí em questão desse exame toxicológico, porque o que acontece, Marcondes? Você vai renovar sua categoria. Aí você vai lá e faz um exame toxicológico. Mas só que para você fazer um exame toxicológico, você tem que estar 3 meses antes sem ingerir drogas, né? Para não dar lá no exame. Aí vai lá, tira lá seu cabelinho e tal, e fez, beleza, pronto. Aí você fica 3 meses, vamos dizer que você é usuário. Aí você fica 3 meses sem usar drogas. Vai lá, fica doido. Aí você vai lá e faz seu exame, pronto, deu 0, beleza, pronto. Você renovou sua carteira. Aí amanhã eu vou usar de novo a droga. Ué, por quê? Por que eu vou usar? Porque só vou renovar minha categoria daqui 5 anos. Então vou esperar 5 anos. A não ser que a polícia me pare e ele tem um exame lá na hora. Isso. Que vai uma brisa, vou ver se você tem aqui isso. Aí sim. Mas isso não, a gente sabe que não acontece. Não acontece. Então vale a pena? É o objetivo maior dessa. Vale a pena, Marcondes? O objetivo maior, qual é? É dificultar e encarecer e beneficiar meus amigos que são donos de clínica e ponto final. Mas observa, se nesse país houvesse seriedade, por parte principalmente do eleitorado, não é do governante, porque o governante não caiu lá de paraquedas, foi eleito por nós, claro. E muitos deles repetidos, e quem repete o prato não pode reclamar do sabor. Eu diria o seguinte: quando eu vou prestar um vestibular ou um concurso, eu tenho que chegar lá e provar que sei, não é assim? Sim. Independente de onde foi que eu aprendi. Claro. E como eu aprendi. Eu tenho que chegar lá, me submeto ao questionário, à avaliação, e sou aprovado ou não. A habilitação, pelo menos a categoria A e B, deveria ser o seguinte: você é maior de 18 anos, tá tudo bem, tá, faz o exame para ver se você tá com a visão e etc. O exame clínico, ok. Então, o senhor acha que o senhor está apto? Pega o carro e entrega para o examinador e você sai. O examinador vai te avaliar e vai te dizer que você está apto ou não. Perfeito. Parar com esse negócio, desse custo altíssimo. Cara, aqui no Brasil é muito caro para você ser habilitado. Hoje deve estar acima de R$3.000 para você habilitar na categoria inicial. Isso é uma indústria que só beneficia quem? E outra coisa, e quanto mais eu tenho observado disso, você é profissional. Eu não sou profissional. Eu sou apenas um condutor. Mas você foi profissional ou é profissional do volante. Você viveu disso. Uhum. Eu posso estar... Me diga que eu estou errado. Quanto mais tem aplicado rigores para aquisição da habilitação, mais a gente tem visto imprudência e imperícia nas vias públicas. Perfeito. Certo? Colocação. Mas a gente tem visto governantes querem ter paz no trânsito, querem ter segurança no trânsito,
começa nas séries iniciais como disciplina obrigatória. Isso. Disciplina obrigatória no currículo escolar de todos os cidadãos. Porque quando o menino chegar com 18 anos, este menino, esta menina já vai chegar com noção do que verdadeiramente é o trânsito. Agora, esse negócio, por quê? Ó, eu vou dizer para você. Cara, pega ali eu num centro de treinamento, bota eu para mim ficar fazendo um zigue-zague ali com a moto. Eu acho que aquilo ali, aquilo ali é me ensinando como é que eu costuro quando o trânsito estiver parado aí, ou então estiver congestionado com a moto. Não tem outro objetivo. E o que eu faço com o carro no exame de rua, eu só faço lá. Porque no dia a dia ninguém faz aquele negócio, aquele beabá. Ou seja, a autoescola só me prepara para eu passar na prova. É como um cursinho pré-vestibular. É isso mesmo, é verdade. É verdade. É. Muito bem, são 15 horas e 41 minutos. Já, Brasil? O tempo passa. Tem uma matéria de Irapuã, Sampaio. Tem uma matéria de Irapuã que vamos rodar agora. E cada dia que passa realmente dificulta a vida do trabalhador. Dificulta a vida do trabalhador. O problema todo, Brasil, é como nosso amigo Marcões falou aí, a gente vê tanta cobrança. Olha, e você não vê resultado, você não vê diminuição da morte no trânsito, você não vê nada disso. Eu tenho um amigo que a minha categoria era C e a dele era D. E nós fomos fazer um trabalho em Itapetinga. Quando foi o dia da gente viajar, ele marcou comigo aqui, nós encontramos no centro e falou assim: agora você vai dirigindo. Assim, tudo bem, fui dirigindo o carro dele. Chegamos em Itapetinga, conversamos, olha, eu vou voltar hoje à noite. Aí você volta, não, mas eu vou ficar aqui. Não, você volta comigo, você dirigir. Por que você não vai dirigir? Não, porque eu tenho medo de dirigir na pista. E a categoria dele é D. Eu não dirijo na estrada não, eu só dirijo na cidade. É D. E foi a primeira carta dele. Foi logo a D. Está aí, até hoje. A prova, graças a Deus. Olha, antes de ir da prova, eu tenho aqui outra informação que a Universidade Federal do Fluminense, a UFF, desenvolveu um dispositivo capaz de rastrear desvio de sistema de energia elétrica. Atenção, senhores que gostam de fazer gado, né? De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Rio de Janeiro é o estado com mais furto desse tipo em 2023. Imagine só. Em que o Rio de Janeiro não é campeão? Fala para mim aqui no nosso país, né? Vamos ouvir. Brincadeira. Vamos ouvir a nossa repórter Carolina Pessoa, ela que é repórter da Rádio Nacional. Essa matéria chegou exatamente hoje, dia 2, aqui para nós. Vamos ouvir. Bem, enquanto coloca no ponto, a gente vai falando aqui de outro assunto. Por exemplo, vamos soltar agora a de Irapuã Sampaio e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre essa matéria que é importante para que o nosso ouvinte entenda como está sendo feito isso, porque na realidade quando se furta energia, alguém paga. Alguém paga, com certeza. Alguém paga. Vamos ver Irapuã, né? Irapuã que fala sobre o caos na saúde aqui em nossa cidade. Boa tarde, Irapuã Sampaio. É com você, meu irmão. Manda pra mim, Edilson. Nós estamos na realidade, a gente faz e esquece de mandar lá para... Já mandei. Já mandou? Então vamos aguardar. Sampaio. Vamos aguardar. Aqui tá de 55 minutos. Não, deixa eu ver aqui, um momentinho aqui, peraí. Deixa daqui a pouquinho a gente arruma tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos a um bloco de apoio e aí a gente conserta tudo aqui no... Beleza. Nesse espaço. Aí. 15 horas 44 minutos. Tem economia que faz a festa no São João do Coração Caminho. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Leite condensado Italag 395 gramas, 5,28. Concha com sobrecoxa de frango congelada quilo, 8,90. Filé de peito de frango congelado quilo, 18,90. Válidas até 4 de junho. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Melodia, esta é a Rádio Gospel que tem o maior número de ouvintes de todo o Brasil. Esta é também a emissora que conquistou a maior fidelidade de ouvintes de todo o país. Esta é a sua Melodia. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando pra gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Culpado é tu, bicho. Tchan, tchan, tchan. Muito bem. São 15 horas e 46 minutos. O off aqui estava bacana, né? Aqui no intervalo. Agora sim, vamos ouvir o Iraponte Sampaio, né? Tá no ponto aí agora? Lá. Agora sim, agora tá tudo bacaninha. Vamos lá. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Wilson BB. Boa tarde, meu amigo Jonathan. Programa Comunidade em Ação, Rádio Melodia 87.9. Brasil, a saúde está um caos, viu? Muitas pessoas precisando de fazer exame para pegar laudo médico conclusivo, né, que é o laudo CID-10, que dá acesso à aposentadoria ou mesmo você pegar um auxílio da Previdência. Tem ocorrido diversas pessoas precisando de fazer um exame. Conheço casos aqui, pessoas já fizeram ultrassom e ressonância magnética em novembro, quer dizer, está indo para 6 meses, para 7 meses, e esses exames são caros, pago aí pelo SUS e Prefeitura. E aí, está faltando médico para cirurgião e médico também para examinar, né? Está faltando várias classes de médico. A gente sabe que a Prefeitura não tem tanta culpa, mas que está faltando, precisa ter mais força, não basta ter uma grande secretária e uma grande gerente no hospital. Tem que buscar esses médicos para serem contratados para atender a sociedade conquistense, entendeu? Porque em termos de desenvolvimento está indo muito bem, festa muito bem, e a saúde como é que vai ficar? Porque sem esses exames ninguém pega o auxílio doença, que tem que ter o laudo conclusivo. Iraponte Sampaio, para o programa Comunidade em Ação, Rádio Melodia 87.9. Tá aí, são 15h48, agora sim. Bom, como é que você vê isso, rapaz? O Iraponte falando do atendimento, etc., tá na saúde aqui. Conquista, a gente sabe que a saúde não é só em Conquista, o Brasil inteiro está assim. É complicado, mesmo porque a prefeitura tem dificuldade de contratar médicos, né? Médico não tem médico. Não tem médico. Que se dispõe a trabalhar. Se dispõe a trabalhar por esse valor que é pago aí. Os postos de saúde, você chega, estão todos superlotados. Todos superlotados. Eu estive no Facilita Saúde, lá é gente pra caramba. Muita gente. Todo mundo com problemas. Você vai em qualquer local onde se... Pronto, vai aqui no Mais Médicos, aqui na Bartolomeu, né? Bartolomeu. Bartolomeu, né? Que é privado. Bartolomeu, privado. Mas não é Bartolomeu. Ali você vê a quantidade de gente, a quantidade de consultório, a quantidade de médicos que tem, mesmo assim está abarrotado de gente. Brasil, você sabia que isso também está acontecendo até com quem tem plano de saúde? Exatamente. Plano de saúde está doente. Segundo o médico, ele falou para mim que ele recebe de um plano de saúde aí, claro que eu não vou dizer aqui,
R$67 por consulta. Aí ele diz que tem que pagar imposto, não sei de quê, pagar aqui, então ele não vale a pena, receber aquele dia do plano. Então o que acontece? Aí você que tem plano de saúde vai superlotar também, que você vai para outro lugar que não está atendendo, você vai para aquele lugar que está atendendo, e aí claro que vai superlotar. E aí cada vez fica mais difícil. Fica mais difícil, está difícil a nossa saúde aqui. Então o que tem que acontecer? Tem que sentar prefeitos, governadores, presidentes, deputados, tem que arranjar um caminho, um jeito, tem que ter um jeito disso. O que não pode é você ver quantas e quantas pessoas sofrendo aí. Essas policlínicas, por exemplo, já deu uma desafogada muito grande. Já facilitou, já melhorou essas policlínicas, tem aí. O atendimento é muito bom, a realidade é essa, mas também está superlotado. É complicado. Você vai nas UPAs, meu amigo, aqui, que está vizinho ali, o Marcondes, né? Vai nas UPAs, você vê a quantidade de pacientes que tem. Olha, eu não conheço um serviço público oferecido que a gente consiga ouvir dizer por parte dos usuários que está de excelência. Aí culpa isso, culpa aquilo outro. Eu diria o seguinte: se o nosso Congresso verdadeiramente pensasse no povo que o elege, deveria votar uma lei que obrigasse a todos que ganham do erário público, do serviço público, só utilizarem o serviço público. Porque no dia que aquele posto de saúde lá do teu bairro, ele também tem que atender os filhos do prefeito, o esposo da prefeita, do secretário, do próprio colega médico, a situação mudaria. No dia que a escola pública, em que o professor ganha o que ganha, com vencimentos aí até na casa de R$15 mil, dizendo que está passando fome, passar a ser obrigado que o filho dele estude nessa escola também, você pode ter certeza, Dilson, que a qualidade do serviço mudará. Ou então as pessoas não irão mais fazerem concurso para serem obrigadas a utilizar do serviço que ele quer ganhar, quer sobreviver daquela porcaria de serviço que é prestado. Eu sou servidor público, fiz um concurso e li o edital, e o governo até aqui, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que eu passei por Guilherme Menezes, passei por Ezen Guzmão e estou agora com Sheila. Até aqui, eles têm cumprido paulatinamente com aquilo que está escrito no contrato ou no edital. Então, colegas servidores, por que não prestarmos um serviço melhor, quando muitas das vezes você não é servidor, ou você aí nesse posto de trabalho, você é servidor. Mas quando você chega no meu posto de trabalho, você é usuário. E muitas das vezes o tipo de atendimento que você dispensa aí no seu posto de trabalho, você não gostaria de receber quando você procura um balcão de serviço público. Então, é preciso que aconteça isso, porque eu não conheço um balcão de serviço público que o público verdadeiramente esteja satisfeito. Isso não é coisa de hoje, não. Você acha, eu não sei, a gente falando aqui em relação a que a saúde talvez também o sistema de fazer um profissional no Brasil também, Marcondes, talvez também isso não respinga nessa dificuldade toda da saúde. Nós temos muitos poucos médicos e o sistema de fazer um médico hoje no Brasil é muito difícil, né? Talvez não contribua com a quantidade de médicos que nós temos no país. Talvez se essa quantidade de médicos tivesse mais uma concorrência, né, para poder atender, para poder, né, eu não sei, é complicado essa situação dessa, porque eu vejo muito poucos médicos também para atender a população. Muitas das vezes a gente tem médicos e médicos. Tem médicos que são super seres humanos, são verdadeiramente gentlemen e que prestam um serviço de excelência, são verdadeiros anjos, certo? Mas tem outros também que o CRM lhe confere um título de Deus. E aí muitos se sentem um Deus. E essa questão de valores que dizem que ganham,
que ganham pouco e etc. Aí aquele tipo de situação. Por que não sermos honestos e todos abandonarem de uma vez por todas? É pouco o negócio, não entra. Mas é isso que... Essa é a questão. Aí o governo fazer o seguinte, começa lá na faculdade, no processo de um vestibular, que é hiper desumano ou desigual à concorrência. Porque o cidadão, ele prepara o filho dele o tempo todo na escola privada, dota ele de cursinhos preparatórios para ele prestar o vestibular contra o meu filho, que não teve condição de estudar numa escola à altura da que ele estudou, para chegar lá em igualdade de condições no vestibular da universidade pública. O governo deveria fazer o seguinte: é procedente de escola pública, é X vaga. Isso. Aqui, digamos, e ser, sabe como? Proporcional. Por exemplo, nós temos hoje, digamos que aqui em Vitória da Conquista tivéssemos 100 mil estudantes aptos a prestar vestibular. Qual o percentual desses 100 mil que são procedentes da escola pública? É 80%? Então, 80% das vagas lá na universidade seriam da escola pública. E 20% para rede privada. E sim, dessa forma. Isso que faria uma reparação social. E não esse negócio de cota para quem é da cor amarela, ou da cor preta, ou da cor vermelha. Porque, para mim, todos os seres humanos são iguais. Agora, nós temos uma questão social que nos difere. A posição social. O filho do cara bem aquinhoado se preparou em uma escola, talvez, bem estruturada. Enquanto o meu... o filho do gari, o filho do pedreiro, teve que estudar o tempo todo na escola pública, que toda semana tem um dia de paralisação, 2. Na escola privada, não. Olha, infelizmente o horário estourou, porque é assim, o horário aqui realmente passa rápido, né? E só para você ter uma ideia, são 15 horas e 57 minutos. Eu hoje tive uma informação que me deixou ainda muito preocupado, viu, meu amigo? Mais um. Apesar do horário. É que cada viaduto desse que nós estamos querendo custa mais de 25 milhões. Pronto, barato. Né? Bom, de repente, quem sabe se não chega, né? Pra quem, Salvador, mas a prefeitura recebeu tem 300 milhões. Mas a agora, prefeitura né? tem mas a prefeitura tem 1 bilhão e 300 lá na Caixa para poder tomar esse dinheiro. Então, dá para fazer. Ela pode, segundo ele, pode tomar desse valor. Né? Desse valor, né? Muito bem, vamos aguardar os próximos acontecimentos, né? Para ver o que vai dar. Mas 25 milhões é pouco. Não, 25 milhões para um viaduto. Se for 4 aí, 100 milhões dá para fazer. Mas para quem deu 900, por quem não cumpriu um contrato? Não, dá para fazer. Dá para uns 5 viadutos, 125 milhões. É dinheiro de pinga. Tá bom, dá então dinheiro de pinga. Dá para fazer. Marconi, foi um prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes. Wilson, eu não sei muito prometer, não, por conta de um... Mas na próxima vez que vir, traz um café. Viu? Traz um café, né? Nós não estamos precisando tomar café. Tá, abraçado, doutor Benese. Quero agradecer pela oportunidade aí. Muito obrigado aí a você, ouvinte. E obrigado, Brasil. Um abraço, doutor Benese. Está tomando um cafezinho lá agora. Com certeza, Um beijo. Mandou consertar a cadeira lá. Mandou consertar. Meu amigo Dilson, até amanhã. Até amanhã, sim, se Deus nos permitir. Tchau, Jonathan. Tchau, Marcondes. Tchau, você. Obrigado pela sua companhia. Um abraço aí para o nosso amigo Jonathan Silva. Muito obrigado, Jonathan. Um abraço para você. Recomendar a sua família. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Espero que a tarde não seja tão fria. É verdade. Abraço a todos. Tenham uma ótima tarde. Ninguém quis. Boa tarde.